Olá, irmãos de caminhada! Eventos importantes estão acontecendo e um deles são os portais estelares. A mensagem é com o grupo dos 9. Vamos acompanhar? Vejam até o final e voltem sempre. Portais estelares mágicos. Saudações de casa, queridos. Damos-lhes as boas-vindas neste dia, pois é um momento mágico para estar no planeta Terra. Garantimos que todas as coisas importantes estavam no lugar e aí está você. As coisas importantes, os aspectos daquilo que vocês estão começando a trazer para este planeta, são mágicos. Existem alguns eventos importantes acontecendo e um deles são os portais estelares. Sim, existem todos os tipos de ficção científica sobre portais estelares e o que eles realmente são. Usamos essa palavra da sua ficção científica, pois na verdade não temos palavras para elas. O que a sua ciência o chamou antes é buracos de minhoca. São maneiras de passar por algo muito rapidamente e aparecer do outro lado quase que instantaneamente. Para compreender completamente o que está acontecendo agora, vamos compartilhar um pouco da história do planeta Terra e da espécie humana. Como mencionamos, queridos, vocês são seres do universo. Você encarnou muitas vezes em várias formas e em diferentes lugares do universo. Alguns de vocês são especialistas nisso, são considerados solucionadores de problemas enviados a diferentes lugares com desafios. História apagada. Muitos de vocês viajaram 300 anos atrás no futuro para estar aqui, neste exato momento. Embora você não tenha lembranças disso em si, saiba que chegou na hora certa e na junção perfeita de tempo e espaço. A realidade é que a sua história ficou registrada, mas também foi apagada. Nos primórdios da humanidade, muitas vezes os humanos tentavam controlar os outros, inventando histórias ou consolidando eventos. Na época de Cristo, e especialmente depois disso, as coisas começaram a mudar muito. Foi um desafio que houvesse muitos costumes e sistemas de crenças diversos, por isso alguns dos vossos governantes tentaram reuni-los. Infelizmente, isso apagou muitos dos escritos históricos anteriores que datavam de quase 6.000 anos AEC, que é antes da Era Comum. Antes de lhes contarmos, havia 6 raças parentais que se uniram para formar o planeta Terra. Isso foi depois que você esteve em Marte e teve um reinado bastante longo lá. Mas Marte começou a perder a sua ionosfera e perdeu o seu escudo magnético, a magnetosfera. Não conseguia mais sustentar a vida e é basicamente assim que é hoje. Em algum momento você descobrirá diferentes aspectos de suas próprias impressões naquele planeta. Primeiro, você encontrará evidências de que a água já existiu lá. E, eventualmente, você, humanidade, encontrará os restos que deixou lá. 6 raças parentais. Quando isso aconteceu com Marte, foi preciso recomeçar. As 6 raças parentais se uniram e basicamente fizeram você a imagem delas. E tudo começou de novo. Mas no início, assim como uma criança em forma humana, vocês tiveram dificuldades para acordar do sonho. Você era jovem e imaturo, então tinha cuidadores. No entanto, este seria o planeta do livre-arbítrio. Então, todas as 6 raças parentais se retiraram e permitiram que ela crescesse por conta própria. Agora, existem muitos humanos no planeta Terra. Na verdade, existem mais de 8 bilhões de vocês. Quem são esses seres auxiliares das raças parentais originais? Bem, digamos simplesmente que você ainda não entende tudo. Muitos deles estão bem ao seu lado, eles estão simplesmente vibrando em uma frequência diferente, então é muito difícil até mesmo para vocês perceberem. Mas todos eles sabiam se mover entre as dimensões e foi assim que começaram todo esse jogo no planeta Terra. Eles voltaram e tentaram guiar os humanos. E uma facção das raças parentais, os renegados, voltou para cuidar de você.
Eles forneceram regras e diretrizes específicas que você violou. Uma delas era que você não deveria procriar, o que aparece na Bíblia como a história do Jardim do Éden. Sim, você realmente estava em um lugar onde foi bem cuidado. Mas nós lhe dissemos que você quisesse dizer que Eva mordeu a maçã, bom para Eva. A energia feminina começou a tomar poder de muitas maneiras, o que foi muito mágico de ver. E ainda assim você foi expulso do jardim. O povo do céu. Compreendendo que vocês são seres criadores, vocês podem ver isso sob uma luz diferente. Parte da história foi escrita porque você tem algumas evidências dessas histórias, remontando até 6.000 anos AEC, antes da Era Comum. Os sumérios referiam-se repetidamente ao povo do céu como Anunnaki, que significava povo do céu. A certa altura, os humanos começaram a assumir o seu poder ao despertarem do sonho. Eles começaram a amadurecer como humanidade e cuidaram muito bem de si mesmos. Os Anunnaki partiram para que a evolução pudesse continuar naturalmente. Sim, havia muita energia em torno de tudo isso e muitas das histórias foram reescritas. Restam apenas 4 das suas raças parentais, pois tudo no seu lado do véu tem um começo e um fim. Por ser de natureza finita, 2 deles já partiram e deixaram de existir. Mas eles estão trabalhando com vocês do outro lado do véu. Pois, na verdade, todos vocês são espíritos que acumulam infinitamente sabedoria em sua jornada. Aceleradores de partículas. Você tem um belo experimento científico que já está em andamento há algum tempo. Tudo começou na costa leste dos Estados Unidos, quando foi construído um pequeno acelerador de partículas. Com isso, você poderia pegar pequenas partículas, enviá-las em círculo, acelerá-las a taxas incríveis e colidi-las umas com as outras. O acelerador de partículas permitiu estudar os pedaços que sobraram. Depois disso, você construiu um acelerador bastante grande que ainda existe hoje, quase 100 metros abaixo do solo, perto de Genebra, na Suíça. Chama-se Large Hadron Collider e é administrado por um grupo chamado CERN. Eles descobriram coisas incríveis e encontraram muitas oportunidades para compreender melhor o seu mundo. Com o grande colisor de hadrons, eles compreenderam todos os tipos de coisas e descobriram o bóson de Higgs, também conhecido como partícula divina. Antes disso, era simplesmente uma teoria, mas energias incríveis surgiram disto. Recentemente foram feitos reparos e atualizações, então agora você tem novos recursos. O outro aspecto é que quando você aumenta a velocidade para perto da velocidade da luz, você envia radiação e tipos de energia em ondas com as quais não está familiarizado. Vocês já conhecem as ondas magnéticas e sonoras, pois tudo no seu lado do véu viaja em ondas. Tudo que você está vendo agora está se aproximando de você em ondas diferentes, e a frequência dessas ondas determina se a cor é azul ou verde e assim por diante. Ondas de oportunidade. O Large Hadron Collider está agora enviando um sinal para o universo, o que atraiu muita atenção, e com as atualizações abriram ainda mais oportunidades. Há algo para saber? Por favor, saiba que você acertou no alvo. Você não entende todas as ondas que existem agora, mas você deve estar ciente de que, de todas as coisas no universo, cerca de 92% delas é o que vocês chamam de energia escura ou matéria escura. Significa simplesmente que eles não sabem o que é. Há muitos aspectos disto que estão irradiando do planeta Terra em diferentes ondas das quais vocês desconhecem. Houve também uma onda harmônica que afetou a magnetosfera da Terra, que é muito parecida com um grande touro movendo-se ao seu redor em diferentes direções. A magnetosfera é o que protege você da radiação solar e de todos os seus efeitos nocivos. Na verdade, ele cria a ionosfera para você. Há sempre lacunas no sistema, mas esta permaneceu aberta durante muito tempo, o que não acontecia antes.
Agora que o grande colisor de hadrons está funcionando novamente, todos estão observando a magnetosfera e a Terra. Embora se abra e mude, não será prejudicial, portanto, não há nada a temer. Mas o que também lhes dizemos é que agora vocês têm 4 novos portais estelares ou buracos de minhoca na Terra. Guardiões do Vórtice. Já falamos antes sobre os Guardiões do Vórtice. Às vezes, você tem um lugar muito sagrado em seu quintal, em um parque na rua ou em algum lugar onde há uma linda cachoeira que mexe com seu coração. Podem ser vórtices, que são simplesmente energia rodopiante, mas com o tempo podem se transformar em um portal. Bem, agora vocês têm 4 grandes portais novos que estão reagindo ao grande colisor de hadrons, que começou novamente. Eles estão abertos e assim permanecerão por um tempo. Mas o que isso significa? Bem, isso significa que você tem um portal estelar e verá algumas de suas raças parentais retornando. Muitos deles estiveram aqui o tempo todo, bem disfarçados. Eles têm a capacidade de vibrar em uma frequência diferente com a qual você não pode interagir. No entanto, agora isso pode mudar porque você tem oportunidades de encontrá-los. E como eles são? Como você faz isso? Há muita energia em torno dos portais que vocês terão que descobrir, mas ela está do seu lado do véu, não do nosso. Podemos vê-los muito claramente. Por serem energéticos, não se trata necessariamente de uma localização física. E quando você os encontra, o que você faz com eles? Pediremos que vocês não pisem neles, queridos, porque encontrar o caminho de volta pode ser um pouco desafiador no começo, mas podemos dizer-lhes que seres passarão. Então, isso significa que algum dia você estará observando uma cachoeira e de repente uma pessoa sairá? Não, mas tenha em mente que eles têm a capacidade de viajar dimensionalmente e estão bem escondidos do seu próprio medo. Também lhes dizemos que isso pode mudar, pois vocês podem nutrir essas oportunidades. E quando você fizer isso, verá grandes coisas acontecerem. Celebre esta oportunidade e procure estes espaços sagrados. Envie seu amor para esses vórtices quando você os vir. Se você encontrar um dos 4, será muito mágico para você. Sua vida mudará drasticamente de uma forma positiva. Esperamos que você entenda que é a sua verdadeira natureza que começou a ressurgir de muitas maneiras. Não poderíamos estar mais orgulhosos do que vocês fizeram aqui e lhes dizemos que há um reencontro em andamento. Portais estelares mágicos. É um momento lindo, queridos. Fique atento aos portais estelares e a esses lugares muito mágicos. É possível que as pessoas simplesmente desapareçam na Terra? Sim, especialmente agora. Mas entenda que não é prejudicial, apenas uma mudança de dimensão. Você começará a ver algumas das outras vibrações que não havia percebido antes. Você está prestes a descobrir a energia escura, o que ela realmente significa. Saiba que você chegou na hora certa e que nós te amamos muito. Também lhes dizemos que, em 2025, existem grandes planos para fazer coisas muito interessantes com o grande colisor de hadrons. Então, fique atento a eles. Muitos mais desses portais serão abertos nesse momento. Enquanto isso, espere o milagre e nós o ajudaremos a criá-lo. É um lindo momento para estar aqui no planeta. E se vocês sentirem algum medo, estendam a mão e deem as mãos uns aos outros. De qualquer forma, é aí que está a verdadeira magia. É com maior honra que pedimos que vocês se tratem com respeito, cuidem uns dos outros e joguem bem juntos à medida que o jogo avança. Aproveite a viagem. Espavo, queridos, obrigado por assumir o seu poder. Somos o grupo dos 9, canalizado por Stephen Rotter, pela Era da Luz. Gratidão, irmãos, e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jaci Ferreira, equipe e egrégora.
a serviço da luz.